Pra você ver como é que são as coisas, né? Eu já cantei a pedra. Eu acabei de publicar um vídeo falando que essa postura, essa fala do Davi Alcolumbre pra imprensa, dizendo que nem com 81 assinaturas ele pautará o impeachment do Alexandre de Moraes. Na hora que eu li isso, eu gravei um vídeo e falei, olha, acho que o Alcolumbre não tá entendendo o que ele acabou de fazer. Ele declarou publicamente ser cúmplice de um violador de direitos humanos e protetor desse violador. Então é duas coisas terríveis aí. Primeiro, ele é cúmplice, porque durante o período que ele fez essa violação, cometeu todas essas violações, o Alcolumbre não fez nada, e agora ele é protetor ao dizer publicamente que mesmo com a maioria do Senado favorável ao impeachment, ele vai proteger o Alexandre de Moraes. O Alcolumbre não tem noção do que ele acabou de fazer. Aí eu publico o vídeo falando isso e vou dar uma olhada no X para ver o que está acontecendo. Cara, não deu 5 minutos, eu encontro uma publicação do advogado do Donald Trump, deixando um recado claro pro Alcolumbre. Martin DeLuca é o advogado do Donald Trump. É uma das pessoas que mais fornecem as informações pro Donald Trump sobre os absurdos do Alexandre de Moraes aqui, junto com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E ele publicou isso aqui, publicou, obviamente, essa matéria, né? Nem com 81 assinaturas, pauta o impeachment de um ministro supremo, diz Alcolumbre a líderes. Agora vamos ler a tradução do que o advogado do Donald Trump acabou de escrever. Vamos lá. Começa daqui, ó. As máscaras estão caindo para os defensores da democracia brasileira. Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre, acabou de dizer aos líderes do partido: mesmo que vocês tenham todas as 81 assinaturas, não colocarei o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal em votação. Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre afirma que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo. Se até a unanimidade do Senado é relevante, para onde o Brasil está indo? Aqui vocês estão vendo, gente, um claro, explícito recado. Ele até marcou o Alcolumbre aqui, viu? Ele está dando um recado muito claro. Alcolumbre acaba de se tornar o próximo alvo da artilharia à disposição do Donald Trump. Ao se posicionar como defensor e cúmplice, pode ter certeza, vai ter visto cancelado, que isso é algo que se faz quase que imediatamente, e vai ter Magnitsky. A Magnitsky para o Alcolumbre, agora, antes eu já não sabia, vou ser sincero, eu falava, cara, será que é bom, não vai ter, será que vai ter? Então, nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe. O deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. E também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando encair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Vocês viram o que aconteceu no Senado essa semana? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês conhecem, ele é senador, Marcos Durval. Sabe o que ele fez aqui? Literalmente, ele acampou aqui dentro do plenário do Senado. Olha isso aqui, a foto dele, ó, com a mala dele. Olha isso aqui, ó. Ele deitado, dormindo. Então, eu queria só chamar a atenção de vocês aqui. Está acontecendo com ele que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou o salário dele, bloqueou toda a conta bancária dele, bloqueou a verba indenizatória dele, bloqueou ele de ser senador. Então, é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 7 de setembro agora.
mostrar a força do povo, que o Supremo é o povo. Então é convocar todos vocês para que estejam presentes sábado, para a gente mostrar a força de vocês e para que a gente possa também pressionar e cobrar dos senadores ainda que estão indecisos sobre a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Filha, e tudo isso, doações feitas pelo meu pai americano. Então, não tem nada de ilegal. Comuniquei ao ministro Alexandre de Moraes com antecedência, não precisava, porque não tinha impedimento nenhum de eu deixar o Brasil. Mas eu fiz por excesso de zelo, e por fazer por excesso de zelo, ele se sentiu confrontado, e ele sozinho determinou. Quando eu saí do avião, abriu as portas, estava mais de 15 policiais federais. E minha filha vivenciando tudo isso, vendo o pai sendo detido e conduzido por uma tornozeleira eletrônica, como se eu fosse um bandido. Um senador da República que não está afastado, está nas suas atividades, sem salário, 100% sem salário, com verba de gabinete cortado plenamente, que é verba pública, que é verba do Senado, não é do senador, por decisões monocráticas. E me impediu ontem de deixar Brasília. Eu estou proibido até de voltar para o meu estado a qual me elegeram. Isso significa não só de estar com os meus eleitores e de prestar contas, como também de estar revezando o cuidado com a minha mãe que está com câncer. Todos vocês sabem disso. E ele vetando e suspendendo meu salário, não tem como eu pagar o plano de saúde da minha mãe e eu não tenho nem como estar lá para cuidar. Ela está num problema sério de saúde. Eu já disse, lá na Polícia Federal, que se alguma coisa acontecer com a minha mãe, eu não vou parar até o último respiro do Alexandre. Xandão, aquele pendrive funcionou direitinho. Você caiu numa das técnicas mais básicas da inteligência. Um dia eu conto, mas você caiu bonito. Saiu cometendo uma série de crimes contra a nossa democracia. Batista Júnior, eu perguntei para ele, esse documento, o documento estava na mesa dentro de um plástico. Falei, esse documento prevê a não assunção no 1º de janeiro do presidente eleito? E ele falou, o general Paulo Sérgio, sim. E aí eu falei, não admito sequer receber esse documento. Não ficarei aqui, levantei, saí da sala e fui embora. O senhor se recorda disso? Eu não me lembro desse diálogo. Não se recorda? Desse diálogo, não, senhor. O senhor se lembra de algum diálogo? Eu me lembro que as pessoas estavam com aquela cara de que comemos e não gostamos. Alguma coisa já tinha acontecido, mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força, se o senhor me permite. Não é um comandante, não diz ao ministro da Defesa palavras dessa natureza. Como eu lhe falei, até que alguma ordem seja dada, e essa ordem seja flagrantemente ilegal, o Estatuto dos Militares não faculta ao militar ficar inventando, tendo ilações ou criticando coisas que estão na cabeça de outrem, principalmente se esse outro for o seu chefe. Nessa reunião, o brigadeiro Batista Júnior foi o primeiro a se levantar e sair? Isso o senhor se recorda? Isso eu me lembro. Eu me lembro que ele saiu antes de mim, pelo menos. Isso eu me lembro. Ele saiu. Vazou a carta aos comandantes, a carta golpista. O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, atenta contra a democracia do Brasil, sem ter coragem de viver no Brasil, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que
Veja que coisa esquisita, né? Um jornalista, ou pseudo-jornalista, na época, como é que eu podia estar foragido se eu não era nem processado? Mas um jornalista criticando funcionário público. Mas que coisa absurda! Como é que pode normalizar uma coisa dessa, não é verdade? Daqui a pouco o jornalista vai querer criticar até ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente é um absurdo. Como é que se normaliza uma coisa dessas, meu Deus do céu? Né? Peraí, não tinha uma época que o pessoal reclamava que não podia falar mal dos militares? Eu não sei, eu nasci em 83, então não peguei bem essa época, mas eu ouvi falar na Globo que existiu uma época que os jornalistas reclamavam que não podiam falar mal dos militares, né? Eu não sei, eu acho até curioso que o neto do João Figueiredo viva isso. Mas teve uma época, não teve? Vocês no chat aqui me lembrem se teve uma época que não podia, que jornalista não podia falar mal de militar? Teve essa época? Não. Eu li na Globo, tá claro isso, se não ficou para todos vocês, Alexandre, Tomás, Lula, todos vocês são pagos com o meu dinheiro. Vocês são nossos servidores. E eu vou criticar a todos enquanto der na porra da minha telha. E se você não quiser ser criticado, teve um pseudo-juiz que disse lá atrás, saia do serviço público. Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam que sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleito uma direita permitida, o que fica longe de atender aos anseios populares, onde significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil. E esse é o principal problema. É que o sistema, ele não... Quando essas pessoas, esses atores, seguem no protagonismo, a gente não tem a possibilidade de colocar o interesse público em primeiro lugar. Para isso daí ser feito, a gente tem que ter pelo menos uma eleição democrática, né? Isso significa colocar o Bolsonaro na eleição. E finalizando, não é porque é o meu pai, mas é porque é o líder da oposição, o cara que lidera as pesquisas. Se isso não acontecer, se nós não tivermos sucesso em ter uma eleição livre, a gente vai tirar uma foto em 2026 e mandar para o mundo inteiro uma foto muito semelhante da Venezuela, quando a Maria Corina, que é de esquerda, tentou sair candidata e tomou 15 anos de inelegibilidade. O que ela fez? Colocou como preposto dela o Domingos Gonzalez e acabou sendo eleito porque ele lá teve a oportunidade de fazer uma contagem paralela dos votos, porque tem voto impresso. O Brasil nem isso tem. Então o Brasil hoje está numa situação pior do que a Venezuela. O Bolsonaro lembrou, inclusive, muito bem isso durante o depoimento dele, falando, né, que se tivéssemos um sistema igual ao do Paraguai ou da Venezuela, basicamente não teria ocorrido o 8 de janeiro. Que 8 de janeiro foi o quê? Foi uma revolta em virtude da obscuridade e do tapetão que foi essa eleição, onde Jair Bolsonaro sequer podia relacionar Nicolás Maduro ao Lula, né? Para fazer live tinha que sair de casa, não pôde mostrar a imagem das maiores manifestações de rua de toda a história do Brasil em favor de um político, e assim por diante. Mas, né, o ser político, para acordar, às vezes é complicado. Tá? Eu não sei se todo mundo está entendendo que é isso aqui que eu falei que está em jogo. Né? Não é se o Bolsonaro vai ser candidato ou não, mas é toda a democracia brasileira. Eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça, e a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla. Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grilo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria. A pena máxima que deram, né, para Ludmila Lins Grilo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque o Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então é uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil
ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo, um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. Então isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário, existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze. É muito grave. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. O deputado Chico Alencar acabou de expressar a sua ignorância quando ele diz que o Alexandre de Moraes vai ter bens bloqueados e o visto perdido. Não é apenas isso. Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né, outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso aí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admira o deputado Chico Alencar, conectado com o movimento de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracy Nagashi, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela. E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles
nessa cruzada contra os direitos humanos, para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. Moraes abre investigação no STF contra Eduardo Bolsonaro. Mas eles podem. Uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Né? Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Mas eles podem. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Mas ele não pode. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia. Não se coaduna com a liberdade. E liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo. É realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça. Só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Pessoal, só para botar aqui bem claro, esqueçam o Lula, o negócio é o Alexandre de Moraes. Na carta do Trump ele vem pontuando as perseguições, as eleições, no mínimo, né, cheias de suspeições. Em 2026 não terá participação da oposição, coloquem isso na cabeça, muita gente vai ficar inelegível. Eu estou com mandado de prisão, sendo expedido talvez aí daqui a pouco, sem Bolsonaro. Então, todos os malefícios da ditadura brasileira chamam-se Alexandre de Moraes. Se você fizer impeachment do Lula e tirar o Lula da política, ano que vem vai continuar sendo um cenário nebuloso. O problema não é o Lula, e o Lula tem total interesse em dobrar, triplicar a aposta, porque ele não se interessa com o povo. Todo mundo vê o que o Maduro faz na Venezuela e eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Então é desejável a inflação, a crise econômica para o Lula, e vai ser sensacional, porque ele está pensando em jogar o Brasil no colo da China, da Rússia. Então, esqueça o Lula. O negócio chama-se Alexandre de Moraes. É da caneta dele que pode vir a solução para o Brasil.